Olá, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje daremos continuidade no nosso Evangelho no Lar, no capítulo 12, itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão para ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-los igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai aos vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Ou seja, amar aos nossos inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Por isso é tão importante nós praticarmos o bem, procurarmos a nossa melhoria. Por exemplo, hoje, o Evangelho no Lar é uma grande ferramenta para a nossa mudança e também para a mudança dos chamados nossos inimigos. Quando fazemos o Evangelho no Lar, atraímos para nós espíritos superiores a nos auxiliar. E neste momento de leitura e reflexão, junto conosco também se encontram os nossos inimigos. E eles podem aproveitar esses momentos e crescer e se desenvolver também. Amar aos nossos inimigos é orar por eles também, para que eles possam vencer essas barreiras do ódio, das mágoas, dos rancores. E a parte prática de orar pelos seus inimigos é que, se o seu inimigo evolui, se ele aprende, ele deixará de ser seu inimigo. Ele deixará de te perseguir,
porque ele vai evoluir e vai compreender o quanto isso é ruim para ele mesmo. Então, tirando a questão de que devemos amar os nossos inimigos, porque isso nos fará bem ao outro também. É uma situação onde todos ganham. Se eu aprendo a respeitar, orar e pedir pelos meus inimigos, eu o auxilio para que ele cresça e que deixe que eu siga o meu destino, o meu caminho, que se tornará muito mais leve, esse fardo se tornará muito mais leve para mim, para ele. Ou seja, esse perdão e esse amor que nós devemos destinar aos nossos inimigos auxiliará a todos ao nosso redor, a nós, a eles e quem convive conosco e com eles também. Muito agradecida por mais essa oportunidade abençoada. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde.